Ops! Fala, meu lindo, fala, minha linda. Estamos aqui de novo no canal Xê, História e Educação. E você, como sempre, já sabe, eu sou o professor Rodrigo Pensador. Hoje nós vamos encerrar a nossa série de filósofos da ciência com um autor que nasceu no início do século XX, chamado Feyerabend. Feyerabend escreveu um livro muito polêmico sobre a história da ciência, chamado Contra o Método. Ele vai questionar o método. O que será que ele quer dizer com isso? Um autor que geralmente cai também nos exames vestibulares. Vale a pena entender um pouquinho sobre o que ele vai dizer. Você está preparado? Quer embarcar nessa viagem louca, filosófica? Então, curta o nosso vídeo, compartilhe também os nossos vídeos, comente, faça o seu comentário sobre dúvidas, sobre sugestões. Tamo junto para tirar. O professor vai responder com muito carinho a todos vocês. Depois da vinheta, nós vamos iniciar então a nossa aula. Roda! Fala, meu lindo, fala, minha linda. Então, como o professor estava dizendo, nós vamos falar sobre uma grande obra desse filósofo da ciência chamado Feyerabend. Ele escreveu um livro chamado Contra o Método. O que é mais importante você entender nas obras é qual é a visão que ele mostra. Primeiro, ele vai fazer uma crítica. Vai fazer uma crítica ao método científico. Ele vai se posicionar contrário a um método. Por quê? Na realidade, a ciência ela nunca foi neutra, nunca foi objetiva. Os métodos, ou o método científico que se impõe numa época como verdade, o que definiu ela como sendo a verdade, são fatores ideológicos, fatores econômicos, fatores sociais, culturais. Existem inúmeros métodos, então não é porque é a mais verdadeira, a mais correta, porque sempre numa época existem inúmeros métodos ou cientistas que concorrem entre si para ver qual é a teoria, se é dele ou do colega, que vai se impor. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que geralmente é imposto um método de maneira unilateral. Ela muitas vezes é dogmática, ela é imposta, né? Então, o que influencia às vezes um cientista desenvolver uma teoria? Às vezes é o ego dele de ganhar um prêmio Nobel, vai dizer o Feyerabend. Ou seja, ele não está preocupado com a verdade. Ele está preocupado com o quê? Com o prêmio, né? A gente sabe que existem indústrias por trás que visam patentear determinados produtos. Então, todo o conhecimento científico visa um interesse econômico. Muitas vezes não está ligado à saúde. Então, um conhecimento vai ser visto como verdadeiro ou não de acordo com o interesse econômico por trás. E no mundo capitalista como o nosso, você já sabe muito bem do que eu estou falando. O que defende, então, o Feyerabend? E se ele é contrário, né, à autoridade do cientista, um cientista falou que é verdadeiro, ele é contrário a isso. Não existe o critério de autoridade para ele. Isso pode ser refutado. Existem inúmeros outros cientistas que têm opiniões diferentes, que têm teorias diferentes, e é tão válido o método dele quanto os outros. E por que então há essa imposição de um método sobre o outro? Porque nós já falamos, né? Há um interesse econômico, há a ideologia que muitas vezes faz com que um discurso seja muito mais bem aceito numa época. O que defende o nosso filósofo Feyerabend é o que? O pluralismo metodológico, que todos os métodos têm o mesmo valor. Vamos dar um exemplo. Hoje, a teoria de que a Terra é circular, oval, impera. Mas isso não é mais verdadeiro do que a ideia de que a Terra é plana, como os medievais acreditavam, como consta na Bíblia. É um paradigma diferente. O paradigma de que a Terra é plana é sustentável pela observação, pela experiência, pelos 5 sentidos. Agora, se eu adoto um método racionalista, mais abstrato, a partir da matemática, da física, eu vou acreditar que a verdade está em dizer que a gravidade está certa. Então eu vou dizer que a Terra ela tem uma forma esférica, oval. Deu para entender?
Um método não é mais verdadeiro que o outro, é apenas diferente. É tipo o senso comum, a ciência, a filosofia, a astrologia, são conhecimentos diferentes que têm o mesmo valor para ele. Então, outra coisa que ele defende é o quê? É o uso público da ciência. Não mais está de acordo com o financiamento privado. Se o Estado financia as pesquisas científicas, o interesse vai ser público nesse sentido. Deu para entender? Então, ele defende que não existe mais, não tenha mais que existir a sobreposição de uma teoria sobre a outra, porque uma não é mais verdadeira que a outra. Numa época, uma teoria só se imperou por determinados fatores econômicos, sociais, ideológicos, culturais. Certo? Ele é contrário à autoridade, seja individual do cientista ou seja coletivo. Deu para entender? É isso que defende o Feyerabend. A pluralidade, o relativismo metodológico. Porque a ciência, ela desenvolve de maneira anárquica. Não há uma evolução, não é uma regressão. Ela, uma hora tem uma teoria, outra hora tem outra. Uma hora avança, outra hora regride e assim vai. E é aleatório a escolha de um método em detrimento de outro. Esse foi o conhecimento e a ideia de Feyerabend. Se você gostou, curta, compartilhe o nosso canal. Ajude a disseminar a informação, a facilitar com que o conhecimento chegue ao maior número de pessoas. Inscreva-se em nosso canal. Deixe sua dúvida, deixe sua sugestão. O professor vai ter um enorme carinho e cuidado para responder um por um. Não esqueça, esse é o canal Xê, História e Educação. E eu sou o professor Rodrigo Pensador. Um enorme beijo no seu coração. Obrigado e até o próximo vídeo.